Olá, meninas e meninos. Não sei quantos estão aqui, se são meninos ou se são meninas, tem um monte de gente aqui assistindo. Sejam muito bem-vindas. Talvez você não esteja assistindo ao vivo aqui, mas você vai assistir depois no YouTube. Eu só vou fazer dois pedidos para quem está assistindo ao vivo agora. Eu vou pedir que você não abra o seu áudio, tá bom? Você pode abrir o seu vídeo, mas não abra o seu áudio, porque se você abrir o seu áudio e falar qualquer coisa, vai atrapalhar aqui a nossa gravação e aí as pessoas que vão assistir depois e as que estão assistindo agora também vai atrapalhar um pouquinho, tá bom? Vocês estão conseguindo me ver? Quem consegue me ver, faz assim um positivinho. Atrás de mim tem ali Semana de Evangelismo, chegou a hora, é isso aí? Muito bem. Eu tô aqui, gente, me acostumando com esse negócio de Zoom também, tá bom? Nesse nosso momento aqui especial, eu agradeço a Deus pela oportunidade. E antes de nós começarmos aqui algumas explicações do que vamos fazer no dia de hoje, ou nesse momento, eu não quero que essa reunião seja muito demorada, mas eu quero que ela seja esclarecedora para todas vocês, tá bom? Eu não sei se você é líder do Ministério da Mulher, se você é líder do Ministério da Recepção, de qual ministério você é, porque nós convidamos um monte de gente de vários ministérios para fazer parte aqui, tá bom? Dessa reunião. Mas o que eu quero que você faça é que tudo aquilo que você aprender aqui, você possa passar para as demais pessoas que, juntamente com você, vão ajudar no evangelismo na sua igreja, tá bom? Para nós iniciarmos, eu gostaria de pedir que você, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria de pedir que você abrisse no livro de Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 16, tá bom? Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou ler aqui, mas se estiver com a Bíblia, é muito bom você abrir, tá bom? Eu vou dar um segundinho aí para você pegar e abrir a sua Bíblia. É sempre bom a gente ter a Bíblia em mãos, né? Para que a gente possa aí conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus antes de começarmos esse treinamento, tá bom? Bom, antes de nós lermos a palavra, é sempre muito importante pedirmos a presença de Deus. E eu quero que você feche seus olhos neste momento e nós vamos orar, tá bom? Querido Deus, eu te louvo e eu te agradeço imensamente, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento para podermos ter esse nosso treinamento aqui do evangelismo do Ministério da Mulher, que vai acontecer daqui a 2 semanas, vai começar a acontecer, e eu quero entregar cada pessoa que está nessa reunião em tuas mãos, aqueles que vão assistir depois também, mas em especial neste momento nós estamos com a tua palavra aberta e queremos ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, fale conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, no verso 16 do capítulo 1 de Romanos, diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, esse texto aqui está dizendo que a gente não deve se envergonhar do evangelho. E eu fico muito feliz em saber que você está aqui. E se você está aqui nesse treinamento, é porque você não se envergonha do evangelho. Mas eu fico preocupada. Sabe por quê? Porque eu tenho notado que em muitos momentos em nossa igreja, quando fazemos o evangelismo, parece que a gente tem vergonha do evangelho. Sabe por quê? Porque a gente não convida ninguém. Já fui em vários evangelismos e quem tinha tão pouquinha visita na igreja, é lógico que o nosso papel não é convencer a visita para estar com a gente na igreja. O nosso papel é convidar, mas me preocupa quando a gente não convida. Parece que a gente está com vergonha do evangelho. E olha o que o apóstolo Paulo fala: pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. Queridas e queridos que estão me assistindo, vocês precisam, todos nós precisamos entender que o poder do evangelho é a salvação de pessoas. A gente não vai levar ninguém para o céu. Quem vai levar para o céu é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Agora, o nosso papel é falar. O nosso papel é pregar, o nosso papel é viver esse evangelho, para que outras pessoas possam ver esse evangelho em nós e queiram ser salvas, assim como nós também queremos ser salvos. Então, que esse verso possa ficar lá fundo no seu coração, agora no início desse treinamento. E aí, durante esse treinamento, a gente vai aprender algumas coisas aqui para que a gente possa, de repente, replicar isso nas nossas igrejas e dar o nosso melhor durante esse evangelismo que vai acontecer do dia 8 até o dia 15 de novembro. Mone, na minha igreja não vai acontecer nessa data. Não tem problema. O mês de novembro, ele está aí inteiro
para algumas igrejas que de repente não conseguem fazer do dia 8 ao dia 15, vai fazer meia semana de evangelismo, vai fazer uma semana inteira, vai fazer do dia 8 ao dia 15, vai fazer do dia 15 até a outra semana, não tem problema. Tem algumas igrejas que eu já estou sabendo que vão fazer na última semana de novembro, também não tem problema nenhum. O importante é que vocês escolheram fazer o evangelismo na sua igreja ou no seu distrito. E eu fico muito grata a Deus por ter pessoas envolvidas nisso e querendo fazer o melhor possível para o Papai do Céu. Bom, nós então agora vamos começar o nosso momento de treinamento. E o nosso momento de treinamento, ele começa, sabe com o quê? Com a música. A música que vai ser a música tema desse ano do evangelismo Chegou a Hora. Então eu quero que você agora pare um pouquinho e ouça essa canção maravilhosa. Se você quiser cantar junto aí, pode cantar, só não liga o áudio, tá bom? Mas nós podemos cantar juntos sem problemas. Então, vamos ouvir essa música tão linda para nos inspirarmos? Se você tentou, mas não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição. Se não encontrou quem lhe estendesse a mão. Saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus. E Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver.
Que lindo, né? Muito bem, neste momento eu vou fazer um pedido para você. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos e você vai agora orar pelo seu distrito, orar pelo evangelismo do seu distrito. A gente vai ter um momento de silêncio aqui, espero que esteja em silêncio aí na sua casa, mas se não tiver, mesmo assim, eu vou dar aí um minutinho para você orar individualmente. Cada uma vai orar, eu vou orar aqui e você vai orar aí, para que o evangelismo no seu distrito ou na sua igreja, seja lá o que vai acontecer aí, que possa ser uma bênção, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos mais uma vez em tua presença. Agora, cada um orou pelo seu evangelismo que vai acontecer no seu distrito, na sua igreja. Senhor, que o Senhor possa usar o teu povo para levar outras pessoas a também fazerem parte do teu povo. Senhor, nós vivemos tempos difíceis. Vivemos momentos em que o inimigo, ele quer de todas as formas possíveis não deixar as pessoas conhecerem o evangelho. Mas chegou a hora, Senhor. Chegou a hora de nós nos levantarmos, de sermos defensores desse evangelho. E assim, como o apóstolo Paulo falou, que nós não nos envergonhemos desse evangelho e que possamos levar outras pessoas a conhecerem a salvação através de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nos use nesse treinamento, que nós possamos entender o melhor que seja o melhor possível para que o evangelismo possa ocorrer lá no nosso distrito, lá na nossa igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. A partir de agora, então, vamos começar o nosso treinamento aqui. O treinamento vai ser rápido, mas eu acredito que os lembretes que eu tenho para dar para vocês são lembretes importantes e que vão ajudar você aí no evangelismo da sua igreja ou distrito. Mas preste atenção, esses lembretes que eu vou dar, depois eu vou estar mandando para a coordenadora distrital e vou estar mandando também para o seu pastor, para que você tenha esses lembretes salvos aí, caso você se esqueça ou não consiga anotar todos eles agora enquanto eu vou falando, tá bom? Mas fique tranquila, se você precisar, depois você pode pedir para sua coordenadora distrital que ela vai lhe passar esses lembretes todos que eu vou dar aqui, ok? Vai ter só um momento no final da nossa live aqui, no final da nossa reunião, em que nós vamos ter a presença do pastor Jefferson, que é o nosso evangelista. E ele vai dar uma pequena aula, uma aula de 10 a 15 minutos. Ele vai dar uma aula especial de como fazer apelo. Por mais que você, de repente, não vai ser pregadora nesse evangelismo, eu gostaria que você permanecesse, porque é sempre bom a gente aprender, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante. Você não pode, fique até o final, para que você possa ter esse momento com o pastor Jefferson também, tá bom? Bom, o primeiro lembrete que eu tenho para fazer para vocês aqui é sobre o objetivo do nosso evangelismo, ok? Então, quais são os objetivos de um evangelismo, e principalmente um evangelismo em novembro, já no finalzinho do ano? Então vamos lá. O primeiro deles é levar pessoas à decisão por Jesus por meio do batismo. É lógico que a gente não vai fazer todo mundo se batizar. Uma pessoa que vai ser batizada dentro do nosso evangelismo provavelmente seja uma pessoa que já esteja estudando a Bíblia. Mas um dos objetivos, sim, do evangelismo é levar pessoas a tomarem a decisão para o batismo, tá bom? O segundo objetivo é a gente resgatar ex-adventistas. Então, é muito importante você ter aí em mente, né, de repente, pessoas que já foram da igreja que você poderia estar convidando para fazer parte desse evangelismo. Então, já vai pensando e ore para que Deus faça você lembrar de pessoas que precisam estar nesse evangelismo também. O terceiro objetivo é semear o evangelho no coração de outras pessoas. Isso é, aumentar o número de interessados.
Somos nós que aumentamos o número de interessados? Claro que não, é o Espírito Santo que faz esse trabalho, mas ele quer nos usar e é por isso que nós precisamos semear o evangelho, precisamos convidar as pessoas, precisamos perguntar para ela se ela quer vir no evangelismo, precisamos perguntar para ela se ela quer estudar a Bíblia, perguntar para ela se ela quer participar dos cultos, enfim, esse é o nosso papel, ok? O quarto objetivo é ter novos interessados e estudantes da palavra. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que nós somos instrumentos de Deus e nós queremos, através de estudar a Bíblia com pessoas, de aumentar o número de interessados, a fazer com que essas pessoas conheçam o evangelho que nós conhecemos, tá bom? O quinto objetivo é integrar todos os departamentos da igreja. Olha só, o objetivo não é só trazer gente para a igreja, não, mas é nós integrarmos todos os departamentos da igreja. Então, num evangelismo, não dá só para o Ministério da Mulher fazer parte, não dá só para o Ministério da Recepção fazer parte. Todos os departamentos da igreja precisam estar envolvidos. Vamos pegar um departamento aqui bem aleatório. Por exemplo, o departamento dos aventureiros. É só criança. Nossa, criança? Não são as crianças, são os pais. Todos eles. Podemos colocar crianças na recepção, podemos colocar crianças para louvar lá na frente, podemos colocar crianças para nos ajudarmos em várias coisas, apesar de que mais à frente você vai ver que também dentro do evangelismo feminino é muito importante a gente ter uma salinha para as crianças, mas isso nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? O sexto objetivo é ter mais mulheres evangelistas e evangelizando. Seria muito interessante se nesse evangelismo nós tivéssemos mais mulheres pregando. Mone, mas eu não sei pregar. Mas você tem vontade de pregar? Tem vontade? Eu sei que faltam só 2 semanas, talvez da sua igreja falta até menos de 2 semanas, que talvez vocês façam na primeira semana de novembro, mas eu não sei. Eu só digo assim, eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar. Ninguém me convidou. Eu me convidei. Eu me lembro que eu era professora da escola adventista e aconteceu o sábado de educação e no meu coração ardeu uma vontade de eu pregar. E o que eu fiz? Fui no meu diretor e falei: diretor, tem gente aí para pregar no sábado da educação? E ele falou assim: não, não tem ninguém ainda. Eu falei: então eu quero pregar. Depois que eu falei para ele: eu quero pregar, eu pensei: meu, o que que eu vou pregar? O que que eu vou falar? E aí eu orei e falei: Senhor, me ajuda. E, gente, é incrível que Deus confirmou naquele sábado de educação, a primeira vez que eu preguei na minha vida. Deus confirmou que ele queria me usar dessa forma. Então, às vezes, é a gente dar esse primeiro passo, sabe? Orar, de repente, pedir, Senhor, eu queria tanto pregar, eu queria tanto, mas parece que eu não tenho essa vocação. Mas Deus pode dar essa vocação, porque o dom não é teu, o dom é Ele que dá, o Espírito Santo que dá. E quando a gente está de coração aberto para fazer a vontade de Deus, Deus vai dando os dons para a gente e a gente pode exercer esses dons em favor do ministério, em favor da pregação do evangelho, tá bom? Talvez você não saiba pregar, mas você sabe convidar, né? Talvez você não saiba pregar, mas você sabe fazer um lanche. Talvez você não saiba pregar, mas você sabe fazer uma boa recepção. Você sabe interceder no grupo de oração pelas pessoas que estão vindo, estão sendo convidadas. Então, assim, existem várias coisas que você pode fazer e é por isso que é ter mais mulheres evangelistas e evangelizando, tá bom? Bom, o próximo tema aqui é quem convidar. Quem nós podemos convidar para esse evangelismo? Então, aqui tem uma lista. Você pode também, a sua lista, essa lista aqui pode aumentar se você quiser, tá bom? Primeiro, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Aqui também tem jovens, idosos, crianças, os que frequentam os pequenos grupos, né? Se de repente aí na sua igreja tem um pequeno grupo e tem gente não adventista frequentando, essas pessoas devem ser convidadas para o evangelismo. Aquelas amigas que daquele chá evangelístico a gente levou essas amigas, de repente ela não aceitou fazer o estudo bíblico, mas como você levou ela para o chá, quem sabe você possa fazer, olha, aí eu te convidei para o chá, queria que você convidar você para uma nova coisa que vai ter na minha igreja, tão bom ter você com a gente, foi tão gostoso aquele chá. Convida a amiga que foi para o chá também. Os que estão registrados na recepção, né? A recepção sempre registra as visitas, seria muito interessante você também convidar essas pessoas, por mais que elas vieram uma vez na igreja, mas se vieram uma vez na igreja, você tem lá registrado? Entre em contato com essa pessoa para convidá-la também. Os que têm dificuldades com vícios, olha só, seria interessante convidar esses também, por que não? Amigos da Novo Tempo, os afastados.
Interessados de outras semanas de evangelismo, nós já tivemos aí 2 semanas de evangelismo bem intensa, né? Lá a Semana Santa, o evangelismo da primavera, eu não sei se teve todos esses evangelismos na sua igreja, mas enfim, alguns interessados deve ter e você pode convidá-los também. A gente pode convidar também os alunos da classe bíblica, os alunos da classe bíblica dos desbravadores, os alunos da classe bíblica dos aventureiros, os alunos da classe bíblica do ateliê da Bíblia ou de outras classes bíblicas que estejam acontecendo na sua igreja, tá bom? E, por último, aqui, pessoas que são atendidas pela ASA aí no seu distrito. Então, essas pessoas nós podemos convidar. Talvez faltou algum aqui na lista. Se faltou, não tem problema. Você pode convidar, não tem problema nenhum, tá bom? Vou passar aqui o próximo. Aqui sobre os interessados, é muito importante eu passar essa parte para vocês. Eles podem estar classificados, queridas, em 3 grupos muito especiais. O grupo A é os que frequentam a igreja esporadicamente e possuem algum tipo de impedimento. É, de repente, com mais uma forçadinha no estudo, quem sabe lá no evangelismo mesmo, eles podem se decidir por Cristo. Então, esse tipo de aluno, ele é alcançado em prazo médio. Mas quem sabe o prazo médio já foi. Está na hora agora de ele ir no evangelismo para a gente poder, através do evangelismo, convidá-lo para que ele faça parte do povo de Deus, não é? O grupo B é aqueles que frequentam a igreja regularmente, que não tem empecilho nenhum para essa decisão, e a pessoa está pronta ali. Então, essa aí talvez seja ela a que vá se batizar agora nesse evangelismo do Ministério da Mulher que vamos fazer agora em novembro. E tem o grupo C. O grupo C é aquele que não frequenta a igreja regularmente, eles só vão em ocasiões especiais, em momentos especiais lá que a gente convida. Essa pessoa é uma pessoa que necessita de mais carinho, ela necessita mais de atenção, ela necessita de informação por parte da igreja, ok? Esse é uma pessoa que vai ser alcançado mais a longo prazo, mas isso não quer dizer que a gente tem que deixar de convidar só porque essa é uma pessoa que ainda está muito longe para se batizar. Não tem problema nenhum, precisamos convidar essas pessoas também, ok? Bom, o próximo lembrete é o lembrete para a equipe organizadora do evangelismo feminino, tá bom? Só lembrando a vocês que o evangelismo hoje a gente não chama mais de evangelismo do Ministério da Mulher, nós chamamos de evangelismo feminino, ok? Bom, quem é a equipe organizadora? Essa equipe organizadora provavelmente seja a equipe de evangelismo da igreja, juntamente com o Ministério da Mulher, o pastor, os anciãos, tá bom? Então, olha só, verifiquem como está o cronograma do evangelismo. Essa é a primeira coisa que a equipe organizadora precisa fazer. Vocês já anotaram com o pastor, com os membros da comissão da igreja, qual vai ser o dia? Quando que vocês vão fazer esse evangelismo? Esse evangelismo vai ser feito de sábado a sábado? Esse evangelismo vai ser feito de quarta-feira até domingo, ou então de quarta-feira até sábado, ou então de sábado até quarta-feira? Eu não sei. Vocês precisam definir isso. O melhor seria a gente fazer o evangelismo a semana toda, mas nem todas as igrejas e nem todos os distritos conseguem isso. Mas vocês precisam se organizar para definirem como vão fazer, tá bom? Outra coisa, mantenham contato com o pregador ou a pregadora. Quem é da equipe organizadora precisa lembrar que você precisa ter o contato do pregador e da pregadora e ir avisando para ele, olha, né? Naquele sábado você vai pregar, olha, na segunda-feira você vai pregar, olha, na terça-feira o culto vai começar a tal hora. Seria bom que você chegasse um pouquinho antes para já, né, se preparar e tudo mais, ok? Outra coisa, orientem e acompanhem os coordenadores das equipes e suas ações. Daqui um pouco nós vamos falar um pouquinho sobre essas equipes, tá bom? Quarto, reúnam-se periodicamente com todos os responsáveis para avaliar como está o processo. Seria importante, não precisa necessariamente ser uma reunião em que todos estejam presencialmente, né? Mas vocês têm lá um grupo de WhatsApp em que vocês podem, de vez em quando, estar lá relembrando das coisas que vocês precisam fazer. Vocês disseram para cada um o que cada um tem que fazer, eles estão indo fazendo as coisas adequadamente, isso é muito importante, tá bom? E, principalmente, a equipe organizadora precisa organizar também o batismo, caso vá haver um batismo dentro do evangelismo, tá bom? Se existem pessoas que já tomaram a decisão para o batismo, então é interessante a equipe organizadora organizar como vai ser esse batismo, quando vai ser esse batismo e tudo mais, tá bom? Bom, o próximo lembrete é para a equipe de oração. Meninas e meninos que estão aqui me assistindo. Não dá para fazer um evangelismo sem ter uma equipe de oração.
essa equipe de oração é uma equipe que começa antes, né, do evangelismo começar. Ela continua fazendo o sistema de oração durante e quando termina também continua orando. Essa equipe é uma equipe feroz. É uma equipe que precisa trabalhar bem. Então, olha só, primeiro, organizem os momentos de oração pelo evangelismo, tá bom? Isso precisa fazer parte dos preparativos. Clamem pela ação do Espírito Santo. Queridos, todos os dias precisamos clamar para que o Espírito Santo haja. O pregador pode ser o melhor pregador do mundo. Se o Espírito Santo não agir, não vai fazer diferença nenhuma. Então, nós precisamos clamar para que o Espírito Santo toque nas pessoas que nós estamos convidando para que elas vão até a igreja. E também precisamos clamar para que, enquanto o pastor está pregando, o Espírito Santo esteja agindo ali. E depois que o pastor para de pregar, que o Espírito Santo continue agindo na pessoa, ok? Então precisamos clamar por isso. A equipe de oração também precisa orar pelas decisões ao batismo, pelos novos interessados e tudo mais. A quarta coisa que a equipe de oração deve fazer é uma escala. Seria muito interessante que, durante o evangelismo, exista uma escala de oração em todas as noites de evangelismo, que existam pelo menos ali um grupo de 2 a 3 pessoas que, de repente, nem assistam a programação, mas fiquem em oração, ou então que cheguem um pouco mais cedo e entreguem tudo o que vai acontecer nas mãos do Senhor, ok? Não é obrigatório ficar durante o evangelismo, durante o programa ali, ficar orando, mas é muito interessante ou reunir antes, né, ou durante o evangelismo, ter essa equipe de oração e ter uma escala para que todas as noites tenha alguém fazendo isso, tá bom? Outra coisa interessante seria vocês organizarem madrugadas de intercessão, né? Antes do evangelismo, com alguns participantes, os líderes, os membros da igreja, aqueles que quiserem participar. Então, a equipe de oração precisa se organizar nisso. Como tem esses 5 itens aqui, depois eu posso mandar para vocês, e aí vocês podem se organizar quem está aí responsável por essa equipe de oração, tá bom? Bom, um outro lembrete que eu tenho para vocês é sobre a equipe da recepção. Essa equipe da recepção, ela é muito importante, porque precisa ter uma escala de pessoas para que cada reunião nós tenhamos pessoas adequadas que estejam na recepção para recepcionar as pessoas. Quem vai recepcionar? Uma pessoa que esteja visitando, vai recepcionar os membros da igreja, vai recepcionar quem chegar. Se chegar um cachorro, vai recepcionar o cachorrinho, entendeu? Não tem problema nenhum. Tá bom? Nós temos que ter uma boa equipe de recepção, que essas pessoas da recepção possam ser. Tem que fazer parte da equipe da recepção? Não! Você pode convidar na igreja quem quiser. Oh, quem quer participar da recepção nessa semana de evangelismo? Quem estiver disposto, como eu falei, estiver criança, aventureiro, desbravador, jovem que queira ajudar, não tem problema nenhum. Agora, é importante que as pessoas que estão escaladas para a recepção, ok? Elas precisam estar sempre antes lá, elas têm que ser as primeiras a estar para que elas possam receber as pessoas que estão chegando, tá bom? O segundo item é vejam que todos na recepção saibam como receber e obter os dados das visitas. É importante, chegou uma visita, anotar o nome da visita, anotar o contato da visita, de repente anotar o endereço da visita, se ela deixar, né? E dizer que, olha, nós estamos anotando tudo isso porque nós queremos entrar em contato com você, nós queremos que você faça parte da nossa família da fé, tá bom? Terceiro item, não esqueçam dos cartões de boas-vindas e que sejam preenchidos e recolhidos. Esses cartões de boas-vindas são cartões que a gente tem na recepção para que se possa dar para essa visita, para que ela possa preencher, e aí a gente tem um trabalhinho a menos aí, porque ela mesma vai preencher, tá bom? O quarto item é ajudem no momento do apelo com o cartão de decisão. Algumas igrejas usam esse cartão de decisão, outras igrejas não usam, mas seria muito interessante a equipe de recepção pelo menos ter um caderno e a hora que a recepcionista ver que alguém foi lá na frente, né, seria importante anotar o nome daquela pessoa que foi lá na frente, porque ela é um interessado, para depois a gente passar para o pessoal do Ministério Pessoal para eles irem atrás e oferecer estudos e tudo mais, tá bom? A quinta coisa é, no final do culto, agradeçam a presença do visitante, né? Geralmente é o pastor ou a pregadora ou o pregador que fica ali na porta cumprimentando as pessoas que estão saindo. Mas o pessoal da recepção pode ficar ali e mais uma vez agradecer a presença da pessoa e reforçar o convite para a próxima noite, ok? Um próximo lembrete
é para a equipe de visitação. Gente, essa equipe de visitação é uma equipe que nem todas as igrejas têm, mas seria muito interessante se nós tivéssemos aí na sua igreja, no seu distrito, pelo menos 2 ou 3 pessoas que se colocassem à disposição para visitar as pessoas que são visitas que vieram que estão vindo nas noites, né? Essa equipe de visitação, ela precisa visitar dentro do programa, dentro da semana do evangelismo? Não. Ela pode ser uma equipe que vai trabalhar depois. Ela pode ser uma equipe que vai trabalhar antes. Vocês sabem que teve outro dia, eu entrei em contato com uma evangelizadora e ela estava fazendo evangelismo numa igreja. E ela disse que uma noite ela foi até da igreja para o hotel, ela teve que pedir um Uber. E nesse caminho em que ela estava conversando com o rapaz do Uber, ela convidou ele para ela ir à igreja. Olha só que interessante. E esse rapaz foi na igreja no sábado, quando ela convidou, acho que foi na sexta-feira, e no sábado o rapaz estava lá na igreja. E aí, sabe o que foi interessante? O rapaz ficou tão empolgado com a igreja porque ele achou a igreja linda, achou a igreja maravilhosa, mas ele achou a igreja com poucos membros. Então ele fez, sabe o quê? Ele chegou na igreja e disse assim: Gente, vocês têm uma igreja tão linda aqui, essa igreja tinha que estar cheia de gente. Vamos fazer o seguinte: vocês já foram aqui nos vizinhos da frente convidar? Aí o pessoal da igreja falou assim: Ah, mas é que a gente não tem nenhum convite assim escrito e tal. E ele falou assim: Não precisa de convite escrito. O maior convite é vocês pessoalmente chegarem na casa da pessoa e falarem assim: Olha, a gente pertence a essa igreja bonita aqui e a gente queria muito que você viesse nos visitar. E aí, e o pessoal da igreja ficou meio sem graça, sabe? E eu fiquei pensando, gente, teve que vir uma pessoa de fora da igreja para ensinar a gente como convidar. Que coisa, não é? Porque a gente tem vergonha de convidar as pessoas que são nossos vizinhos. Você já convidou a pessoa que é vizinho da igreja aí? Ai, mas tem que. Gente, pega a pessoa que faz um pão, faz a pessoa que faz um bolo, pega esse bolo, vai lá na casa da pessoa e fala assim: Olha, nós vamos ter um evangelismo aqui em novembro, nós queremos a sua presença e você é muito especial pra gente, você é nosso vizinho aqui, a gente te incomoda de vez em quando com alguns barulhos aqui, mas a gente quer que você venha participar com a gente. Então, essa equipe de visitação é uma equipe que pode fazer esse trabalho que eu estou falando. Então, outras coisas que podem fazer, essas que estão aqui, essas 4 aqui. Façam um levantamento de todos os interessados, ok? Estabeleçam contato com os interessados, acompanhem os que estão dando estudos bíblicos, ajudando eles ao apelo de batismo, visitem os que tomam a decisão de batismo, mas por favor, gente, essa equipe de visitação precisa também convidar, né? Precisa convidar. O que vocês acham? Acho que seria uma coisa boa de nós fazermos, não é? Bom, o próximo lembrete que eu tenho para fazer para vocês é sobre o programa em si, ok? A equipe do programa infantil. Bom, seria muito importante nessa semana de evangelismo a gente ter um local para as crianças, principalmente para as crianças que são visitas. Porque às vezes os pais vêm e, como as crianças não estão acostumadas a ficarem sentadinhas na igreja como os nossos, né, elas ficam um pouco agitadas. Então seria legal ter uma equipe que faça um programa infantil. Então precisa fazer o quê? Organizar quem vai fazer, tá bom? Quem vai fazer esse programa especial? Quais são as idades, ok? Tem as idades dos adolescentes, tem as idades Os adolescentes, geralmente, eles até podem ficar na igreja, não é? Mas ali de 4 a 9 anos, 10 anos eles até já podem, aqui está escrito de 4 a 10, mas os de 10 até já podem assistir o programa na igreja, ok? Mas ali de 4 a 9 anos seria interessante ter ali uma equipe para cuidar dessas crianças. E de preferência que essas crianças sejam cuidadas, principalmente crianças que sejam filhos de visitantes, tá bom? Olha só, verifiquem quem é o MCA, e esse MCA, ele vai ter os temas, tá bom? Alguns temas sugestivos para que possa realizar essa, esse evangelismo para as crianças, tá bom? Se o líder do Ministério da Criança não souber qual é o tema e quais as sugestões, pode entrar em contato com o coordenador do Ministério da Criança, e você vai perguntar lá para a Samara, que é a nossa líder aqui do departamento, e ela vai dar as instruções adequadas, tá bom? Olha só, e aqui tem um outro
Uma outra sugestão aqui, eu achei bem legal essa sugestão aqui, de formar um coral infantil que vai ensaiando, né? E no final da semana, esse coral, mesmo para as crianças que são filhos dos visitantes, eles podem cantar para os adultos. Já pensou que legal que seria? Seria, nossa, seria o máximo, né? Imagina os pais visitantes vendo os filhos cantando já num coralzinho. Isso é um chamarisco para que eles possam permanecer na igreja, tá bom? Bom, o próximo lembrete é sobre a equipe do som e da mídia. Estou dando esses lembretes aqui, queridos, porque é muito importante cada departamento cuidar do seu. E se cada departamento cuidar certinho das suas coisas, as coisas funcionam, tá? É colocar nas mãos de Deus e cada um fazer sua parte da melhor forma que puder. Então, a equipe de som e mídia tem que fazer o quê? Primeiro, tem que ter uma escala de atuação para cada noite. A equipe de mídia, ela não pode chegar em cima da hora, ok? A equipe de mídia, os responsáveis por cada noite, precisa ficar no pé lá, pelo menos 30 minutos antes. A pessoa responsável precisa estar lá. Para quê? Para colocar uma música de fundo, não é? Para ligar os microfones já tudo antes da hora, para pegar o PowerPoint do pregador, ou ver o que o pregador vai precisar, o que a pessoa da mensagem musical vai precisar. Então, é importante esse diretor, essa equipe, esse responsável pela mídia estar ali 30 minutos antes, tá bom? Outra coisa importante, verificar todo o sistema de som, imagem, para ver se tudo está funcionando bem. Gente, às vezes a gente acha que isso não é importante, mas é muito importante. Quando a gente tem um som na igreja e a gente tem um vídeo projetor para que a gente possa projetar imagens, isso precisa estar acertado direitinho, precisa testar. Então é importante essa organização, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é pedir para eles, ou até a gente mesmo pode indicar algumas músicas, tá bom? Ambientes para o início do programa, tá bom? Para os momentos de oração, para os outros momentos, cada momento especial pode ter um fundo musical, e isso é muito importante. Daí a equipe organizadora que tem que pedir para a equipe de som o que eles querem, tá bom? E o quinto é solicitem com antecedência as músicas utilizadas a cada noite pelo louvor, pelo cantor e também o material do pregador, se houver, para então passar para essa equipe do som e da mídia para que tudo corra bem. Ok? Bom, um outro lembrete é sobre a equipe de música e louvor. Olha só, aqui eu vou falar tudo que tem aqui e aí depois eu vou dar uma sugestão a mais para vocês. Primeiro, organizem o louvor de cada noite e que seja conectado com o tema a ser apresentado. Incluam a música tema, que foi essa que nós ouvimos. A música tema deve ser cantada todas as noites. Essa música tema, para nós que somos adventistas, eu não sei se vocês estão ligados, mas essa música tema é a música que o Arautos do Rei canta. É uma das músicas do Arautos do Rei. Então, assim, a nossa igreja, para aqueles que gostam de quarteto, né, já estão mais acostumados a cantar essa música. Mas é importante nós cantarmos essa música toda noite, porque essa música, ela não é só uma música, ela é uma mensagem cantada. Então, ela é linda, a letra dela vai tocando no coração das pessoas que vão cantando. Então, é importante, tá bom? E as outras músicas que vão ser escolhidas também. Outra coisa, ensaiem as músicas antes de iniciar a semana. Se tem uma equipe de louvor, seria importante ensaiar as músicas. Quais músicas serão cantadas? Para a pessoa não ir lá na frente, às vezes vai três, quatro lá na frente cantar, mas tem um que não sabe a letra da música, não sabe nem a música direito. Aí é complicado, gente. Então é melhor a gente ter menos gente no louvor, mas que a pessoa saiba cantar. Mas o louvor, vou dizer para vocês, uma pessoa só fazendo louvor, isso não é legal, tá? No evangelismo, na verdade, em todos os momentos de louvor na igreja, deveria de ter pelo menos de 3 a 4 pessoas. Mas, Mônica, minha igreja é bem pequenininha. Bom, se a igreja é pequenininha, pode ter 2 pessoas. E entre essas pessoas, podem colocar os jovens, podem colocar os adolescentes e podem colocar as crianças. As crianças podem sair do momento ali do culto depois da mensagem musical, e elas podem ir para a salinha delas, ok? Até o momento ali do louvor, até o momento da mensagem musical, as crianças podem ficar na igreja, mesmo as que são filhos dos visitantes, tá bom? Outra coisa, preparem uma escala para quem vai participar do louvor, ok? Outra coisa, saibam quem trará a mensagem musical a cada noite para ajustar microfones e tudo mais. Ah, é dueto, é trio e tudo mais. Isso aqui é uma coisa que vocês não têm que passar para o pessoal da equipe de louvor, tá bom? Outra coisa, cheguem cerca de 20 a 30 minutos antes. A equipe de louvor também precisa fazer isso. Eu estou falando isso para todos vocês. Eu não sei se tem alguém aqui, porque eu convidei para essa live e também estou falando aqui, porque depois a gente vai deixar isso no YouTube.
para que todos possam assistir. Então, todo mundo da equipe pode assistir. Depois eu vou passar esse link para você. Se você é só líder do Ministério da Mulher aqui, eu quero que depois você passe o link para todo mundo da sua igreja que vai participar desse evangelismo, para que cada um saiba a sua parte, tá bom? Outra coisa aqui da equipe de música e louvor, verifiquem quais serão as músicas especiais para o apelo e para o momento de batismo, caso haja esse momento também. E o que eu queria falar para vocês sobre a equipe de louvor, gente, essa equipe é uma equipe muito especial. Louvar a Deus é muito importante. Mas a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente escolhe músicas que são músicas igrejeiras. Às vezes a gente tem uma igreja que tem 25 membros e num evangelismo a gente tem 10 visitas. Então, 25 membros e 10 visitas é muita visita. É ou não é? Então, por favor, se na sua igreja acontecer de sempre ter bastante visitas, eu vou dar um conselho para vocês. Escolham músicas evangélicas nas quais nós, como Igreja Adventista, cantamos, mas outras denominações também cantam, para que a pessoa que entre na nossa igreja, ela possa se sentir familiarizada. Então, existem muitas músicas que nós cantamos, por exemplo, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Essa música não é só nossa igreja que canta. Essa música tem outras denominações, várias evangélicas que cantam. Então, se você convidou e tem na igreja pelo menos uma música, gente, precisava ter para que a visita que está ali, mesmo que seja da igreja da Assembleia de Deus, igreja evangélica, não sei de qual igreja que a pessoa pertence, mas que ela ouça essa música e pense, eu sei cantar essa música, e ela possa participar junto, tá bom? Então é isso que eu queria só fazer esse pedido especial para vocês aqui da equipe de música e louvor. O próximo lembrete é para equipe de integração e brindes. Gente, é muito importante ter um momentinho no evangelismo para que a gente possa fazer ali uma integração, um momento de abraço, um momento de seja bem-vindo, para que não seja só o pessoal da recepção que faça esse momento, para que a pessoa que vem à nossa igreja, ela sinta que nós somos amáveis, que nós somos queridos, que todo mundo possa se cumprimentar. Um outro momento muito especial é o momento de brindes. Nem sempre a igreja consegue brindes para sortear, mas se conseguir, seria muito interessante então você fazer ali. Quem vai receber esse sorteio? As pessoas que chegaram mais cedo e tudo mais, tem que se organizar, tá bom? Então, primeira coisa aqui, consigam brindes, não precisa ser grandes brindes, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá bom? Organizem a escala dos que serão responsáveis para interagir a cada noite com as pessoas, estabelecendo ali conexão entre os amigos, a dinâmica que vão fazer e tudo mais, tá bom? Terceiro, executem o momento do sorteio dos brindes. Só que esse momento tem que assim ser um momento alegre, descontraído, mas também não pode ser um momento muito longo, tá bom? Ali, 3, 4 brindes por noite se conseguir, 2 brindes por noite se conseguir, 1 brinde por noite se conseguir, tá tudo certo. Não pode ser só muito longo esse momento, porque nós precisamos deixar um momento especial, principalmente para a mensagem bíblica, tá bom? E a quarta coisa, as pessoas que vão fazer esse momento de integração e de brindes têm que ser igual aos recepcionistas. Tem que ser pessoas simpáticas, pessoas alegres, pessoas que estão ali dispostas a dar o seu melhor para conquistar o coração daqueles que estão ali nos visitando, tá bom? Um próximo lembrete é bem importante sobre a equipe de limpeza e manutenção. Queridos, nós precisamos ficar atentos. Atentos porque muitas vezes a gente terminou uma reunião. Vai todo mundo embora, a igreja ficou com as cadeiras desorganizadas, a igreja ficou suja porque alguma coisa aconteceu ali. Então, todas as noites, no final, se a igreja não tem uma zeladora que faz isso, então a própria equipe tem que arranjar alguém para fazer essa limpeza, essa organização, essa manutenção, tá bom? Estejam atentos à instalação da igreja, porque a igreja é a casa de Deus. E é muito chato uma visita chegar e ver sujeira no chão, ver mato, entende? Ver o banheiro sujo. Então, assim, a gente precisa cuidar, né, com essas coisas. Afinal, a gente cuida da nossa casa e não vamos cuidar da casa de Deus, então precisamos cuidar da casa de Deus também. E a gente precisa, então, também, aqui, a equipe de limpeza e manutenção também é essa equipe que providencia as coisas adequadas, não apenas para que as instalações da igreja estejam bem adequadas para receber essas visitas e para receber os membros da igreja, mas também são eles que providenciam os materiais adequados para a cerimônia batismal. Geralmente, isso quem faz são os diáconos e diaconisas. Por isso que eu digo para vocês que fazer um evangelismo é a gente reunir toda a igreja para nos ajudar, tá bom? E o próximo lembrete é sobre a equipe de decoração. Bom,
A decoração, ela vai dentro daquilo que cada igreja puder fazer, tá bom? É, Primeiro que a equipe de decoração precisa sentar ali para ver quanto que pode gastar com isso, se pode gastar, se não pode gastar, faça uma decoração simples com aquilo que se tem na igreja. Mas é importante ter uma decoração para deixar nossa igreja bem bonitinha. Deixem tudo pronto antes. Essa decoração pode ser a mesma semana inteira, mas que ela seja bonitinha, tá bom? E seria muito interessante no dia do batismo, quando for ter batismo, então ter algo especial ali, se possível. Ok? Um próximo lembrete é a equipe da alimentação. Geralmente, as igrejas gostam muito de fazer um lanchinho após o evangelismo. Não tem problema, se a sua igreja quer fazer isso, aí estão algumas dicas. Planejem o que será feito, distribuam as atividades para que cada grupo de mulheres e de irmãos que vão trazer as coisas distribuam isso adequadamente. Obtenham os materiais necessários. Outro dia eu fui numa igreja que eles fizeram tudo certinho, só esqueceram dos copos. Então tinha suco, tinha tudo, mas não tinha copo. Precisa ter o copo, né? Precisa ter os talheres, precisa ter os pratinhos. Então isso aí tem que ter uma organização para isso. E olha só, seria muito interessante se vocês forem fazer a festa batismal apenas lá no sábado final do evangelismo, seria legal de repente vocês fazerem algo especial, se quiserem. De repente um junta-panela, já pensou? Eu amo junta-panela, gente. Vocês me perdoem, mas é que eu gosto muito de junta-panela. Acho que junta-panela é a essência da igreja, né? Tá bom? O próximo lembrete, então, são para as pregadoras. Agora, talvez você diga, eu não vou pregar. Mesmo assim, fica aqui para você aprender um pouquinho, tá bom? Vai ser interessante. E logo mais, deixa eu ver se o pastor Jefferson já está aqui com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Já está aqui com a gente. Pastor Jefferson, daqui um pouco é o senhor, tá bom? Daqui um pouco a gente já vai ouvir o pastor Jefferson aí para ele nos dar aí as dicas de como fazer o apelo. Então, olha só, pastor, já estou falando, já estou chegando aqui na última parte, que é só as pregadoras. Meninas e meninos que estão aqui nos assistindo, se você vai fazer pregação ou se você não vai, fica aqui para você aprender um pouquinho. Primeiro, a pregadora ou pregador. Cuide em ter uma boa aparência, inclusive, né, a vestimenta apropriada para que você possa fazer essa pregação. Quando a gente não está vestido adequadamente, a gente chama mais atenção pela nossa roupa do que pelas nossas palavras, e isso não é bom, tá bom? Outra coisa, seja organizada e pontual. Crie um ambiente agradável, recepcione os que chegam com satisfação e entusiasmo. Tenha um espírito de oração e confiança no Espírito Santo. Então, aquela pessoa que vai pregar, ela precisa estar conectada com o Espírito Santo o tempo todo. Senhor, por favor, me usa nessa noite. Por favor, Senhor, me usa amanhã. Por favor, Senhor, me usa semana que vem. Então, a pessoa que vai pregar, ela precisa estar pedindo que o Espírito Santo esteja com ela, tá bom? Para que ela possa realmente viver isso e possa ser um instrumento do Senhor. Conforme nós falamos lá no início, amigas e amigos, a gente não consegue conquistar as pessoas. É o Espírito Santo que conquista, mas nós precisamos nos deixar ser usados, tá bom? Outra coisa, identifique-se com o povo e converse com eles antes da reunião. Por isso que é importante a pregadora chegar antes. Ficar lá, a visita está chegando, você pode cumprimentar a visita, você pode cumprimentar os irmãos da igreja, não tem problema nenhum. Seja simpática, comunique-se bem, tenha gestos naturais e olha só, aqui tem uma dica aqui que foi quem fez isso aqui, não fui eu, tá bom? Mas até isso a pessoa colocou aqui, teve o cuidado de falar: tenha gestos naturais e ande na plataforma com dignidade, para não cair, né, pastor Jefferson? Que nenhum caiu no tanque de batismo caminhando lá, se perdeu, foi caminhando, gente, caiu dentro do tanque de batismo, entendeu? Então a gente tem que ter gestos naturais, andar na plataforma com dignidade, mas cuidar para não cair, não escorregar. Às vezes vai com um salto muito alto e aí você não consegue nem caminhar lá na frente. Então vai com um salto mais baixinho, né? A gente tem que ter esse cuidado aí para que a gente possa fazer ali um papel de evangelista da melhor forma possível. E a pregadora, ao apresentar o sermão, então aqui tem 11 dicas, e aí depois dessas dicas aqui vem as dicas, depois se o pastor Jefferson quiser dar mais algumas dicas, não tem problema, mas também vai ter as dicas de como você fazer o apelo. Porque eu até chamei o pastor Jefferson aqui, porque é muito importante a gente passar a mensagem, mas também é importante o apelo, tá bom? Mas antes de nós conversarmos com o pastor Jefferson sobre apelo, veja bem, você que vai apresentar o sermão. Primeiro, seja confiante. Deus está no comando, tá bom? Você vai ser só um instrumento, então confie naquilo que. Lógico que você tem que estudar o seu sermão, estudar bem estudadinho, mas confie que Deus vai estar no comando e Deus vai te usar.
Outra coisa, seja sincera. Creia naquilo que você está pregando. Gente, se você não acredita naquilo que você está pregando, não adianta nem pregar. É melhor dar para outro pregar, né? Porque as pessoas sentem. E Satanás, ele também sabe quando a gente não está acreditando naquilo que a gente está falando, e ele acaba tentando nos atrapalhar na hora que a gente prega. Outra coisa, seja prática, diga como fazer. Cada sermão que você for pregar, ou se você vai pregar só um, estude bem e coloque isso na prática. Ensine as pessoas a como fazer aquilo que você está ensinando elas naquele sermão, tá bom? Seja entusiasta, seja amiga do público, respire corretamente. Mas, Mônica, eu não sei respirar corretamente. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Não respira no meio das palavras, né? Não respira no meio da frase. Fala uma frase, aí dá aquela respirada. Se você quer dar ênfase, fale a palavra, dá aquela pausa, e aí continua. Ixi, Mônica, eu não tenho essa técnica de pregar. Olha, gente, no YouTube tá cheio de lugar para você aprender algumas técnicas de pregar, tá bom? Pode ir lá para você. É sempre, mas Mônica, o Espírito Santo vai te usar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Se você se colocou à disposição, como eu falei no início aqui da nossa reunião, você se colocou à disposição para pregar e você quer fazer isso, o Espírito Santo vai te usar, mas você também tem que ir atrás, tem que descobrir como fazer, tá bom? Tem que fazer a sua parte, ok? Outra coisa muito importante é fazer contato visual com as pessoas. Você precisa olhar para as pessoas enquanto você está pregando. Talvez, se vai ser o seu primeiro sermão, talvez isso não vai ser feito com naturalidade. E não tem problema, porque o Espírito Santo vai te usar, então não tenha medo, tá bom? Seja uma porta-voz do Espírito Santo, relaxe, Deus chamou você, confie, pregue aquilo que você vive, comece com calma e fale com clareza. Eu já vi pregadores e conheço alguns, e o pastor Jefferson acho que conhece alguns também, pregadores, que eles passam o tempo todo lendo, porque eles não têm essa desenvoltura de falar sem a leitura. Mas assim mesmo, eu conheço um pregador, gente, que ele passa o tempo todo lendo. E mesmo assim, todos os sermões dele que eu já assisti, eu, sabe quando você fica vidrado? Quando você não consegue tirar o olho da pessoa, você vê que ela tá lendo, mas ela fala com uma entonação, ela fala de um jeito que você sente que assim não é ela, é o Espírito Santo usando aquela pessoa, que mesmo que ela não consiga tirar o olho da folha, ainda assim ele consegue atingir as pessoas. Então, assim, deixe ser usada. Deus vai te usar. Pode ficar tranquila quanto a isso, tá bom? Aqui tem mais alguns itens. Cite textos bíblicos. O primeiro livro, depois o capítulo, depois o versículo. Uma coisa bem importante, quando você for falar sobre o texto bíblico, não fale ele rapidinho e nunca mais fale. Porque às vezes a pessoa está desatenta, ela não ouviu o texto, ela não ouviu qual é o livro, ela não ouviu qual é o capítulo, nem qual é o versículo. Então, repita pelo menos umas 3 vezes, quando você for abrir o texto bíblico, pelo menos umas 2, 3 vezes, repita para que alguma pessoa desatenta possa também abrir a palavra. E dê tempo para que ela abra a palavra, tá bom? Use frases mais curtas e claras. Utilize ilustrações. E olha só, essas ilustrações elas podem ser usadas em PowerPoint ou não, né? Mas geralmente hoje em dia a gente usa muito esse recurso, tá bom? E faça apelos frequentes. Vá apelando para as pessoas, ok? Geralmente no sermão que já vem pronto, ele já tem esses apelos dentro do sermão. Conheça bem o assunto ou o tema, leia os textos para ver se eles se aplicam realmente àquilo que você está, porque às vezes a gente pega um sermão pronto e quando você vai ler o texto bíblico, ele não tem nada a ver com o que tem, porque às vezes pode ter erro. Então dá uma olhadinha antes, precisa olhar, tá bom? Leia outras fontes de informação para que você possa dar uma caprichada mais nesse teu sermão, não apenas aquilo que veio escritinho, mas você pode pesquisar outras coisas se você tiver tempo. Ilustre com histórias, notícias, suas próprias experiências. Isso você pode fazer num sermão, tá bom? Você pode, então, outra coisa que está dando aqui o exemplo é você reescrever o sermão se necessário, para que você possa, então, colocar essas histórias, colocar essas notícias, colocar as suas experiências. Então, você pode reescrever esse sermão se você quiser. E olha só, aqui está dizendo algo muito importante para quem não prega sempre. Pratique em voz alta, na frente do espelho, de preferência. Vai na frente do espelho e pratique para você poder treinar esse teu sermão aí, para que Deus possa te usar, mas que você faça a sua parte também, tá bom? Então agora nós temos aqui o nosso querido Pastor Jefferson, que eu vou colocar ele aqui, peraí. Pastor Jefferson, eu preciso colocar ele como
meu co-anfitrião aqui. Deixa eu só interromper meu compartilhamento aqui, Pastor Jefferson. Eu vou colocar você como meu co-anfitrião. Deixa eu só achar aqui você, para eu poder colocá-lo como co-anfitrião. Aí, agora ele vai poder repartir a tela com a gente. Pastor Jefferson, seja muito bem-vindo. Os próximos minutinhos aí é contigo, tá bom? E ele vai falar um pouquinho sobre o apelo evangelístico e como a gente pode fazer esse apelo aí, para principalmente para aqueles que vão usar o púlpito, né? Que vão ser os pregadores, tá bom? Boa noite, Mone, tá me ouvindo aí? Sim, estou te ouvindo. E a tela aí já apareceu para vocês também o PowerPoint? Maravilha. Então, boa noite a todas as nossas queridas evangelistas. Que prazer, que alegria a gente estar junto aí para poder compartilhar um pouquinho de algumas dicas importantes para que esse nosso evangelismo de novembro possa ser a bênção que sempre tem sido a cada ano. Nós não temos problema assim com mensagem, nós temos grandes pregadores na igreja, a gente não vive uma crise de pregação, mas eu diria que nós temos um grande desafio pela frente, porque hoje em dia nós temos bastante informação naquilo que a gente consegue passar nas nossas pregações, mas talvez o nosso grande desafio hoje seja a coragem de nós fazermos apelo para as pessoas. E por que será que as pessoas hoje não gostam de apelar? Você tem várias pessoas que gostam de pregar na igreja, mas muitas pessoas têm dificuldade de apelar, de fazer apelo. Porque elas entendem muitas vezes que uma vez que ela vai fazer apelo, ela vai estar forçando a decisão de alguém. Vejamos o que diz Ellen White no livro Evangelismo, página 280. Em todo discurso, olha só o que ela diz, em todo discurso, deve-se fazer fervoroso apelo ao povo para que deixem os seus pecados e se voltem para Cristo. Ou seja, apelar é dar oportunidades para as pessoas. Portanto, não adianta nós fazermos assim uma linda semana de oração, uma semana de evangelismo, e a gente não dá oportunidade para as pessoas. Eu estive olhando o sermonário dessa semana, e olha, é um dos melhores sermonários que eu já vi, fala sobre vários temas muito oportunos. Mas ao final de cada tema, lá você vai perceber, os que vão estudar aí o sermonário, tem o momento do apelo. E cada apelo ele está dirigido àquela mensagem que foi feita. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar um tema qualquer aqui para exemplificar. Suponhamos que você faça um sermão sobre o sábado. Aí você explica o sábado no Gênesis, o sábado no Antigo Testamento, Jesus guardando o sábado, os apóstolos guardando o sábado, Maria guardando o sábado. Ou seja, você passa todas as informações para as pessoas. E quando chega no final, você não pode terminar o sermão dizendo o seguinte: Este é o meu desejo e a minha oração, boa noite a todos, que Deus abençoe. É uma linda saudação, mas não é um apelo. Então, se você estuda com alguém sobre o sábado, você prega com alguém sobre o sábado, no final, no mínimo, você tem que dar oportunidade de desafiar as pessoas para que elas também sintam essa bênção que a gente sente a cada sábado, de estar 24 horas conectados com Deus. Então, você pode fazer um apelo da seguinte maneira, a parte mais simples. Quantos aqui nesta noite ou nesta manhã gostariam de dizer: Senhor Jesus, eu quero guardar o sábado, porque eu entendo que este é o dia do Senhor. Este é o teu desejo? Se for, levante a mão, ou então fique em pé, ou então vamos nos ajoelhar e orar, ou quem sabe até vem à frente e vamos orar. São formas de dar oportunidade para as pessoas aceitarem a Jesus. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que fazer apelos não é algo assim que foi inventado agora, não é algo que está sendo usado por palestrantes modernos, não. A Bíblia Sagrada menciona centenas, para não dizer milhares, de apelos ao longo de toda a Bíblia.
Deus fez o primeiro apelo quando Adão e Eva pecaram. Onde está Adão? Onde você está? Está lá em Gênesis 3:9. Moisés fez apelos ao povo, Elias fez apelo ao povo, Jesus fez apelos também. O livro do Apocalipse encerra fazendo apelos para as pessoas. Um clássico do livro do Apocalipse, eu lembro aqui, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então já é um apelo. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então o que que a pessoa precisa? Abrir a porta. Mas a pergunta que você pode fazer é: quantos aqui gostariam de abrir a porta do coração para que Cristo possa entrar? É o seu desejo? É isso que você quer para sua família? Então eu convido você para orar, convido você para ficar em pé, convido você para vir à frente. Então você pode fazer aí diversas formas de apelo. O que nós não podemos deixar é de fazer apelos. Eu poderia dizer claramente para vocês que pregar e não apelar é quase que um pecado, porque nós estamos lidando com aquilo que há de mais precioso entre o céu e a terra nesse momento, que é a salvação de vidas. Então, fazer apelos, nós temos que entender que fazer apelo é importante, por quê? Porque ele transforma vidas. Olha o que diz Ellen White nesse outro texto agora, Evangelismo, página 29. Quando pessoas sob convicção não são levadas a decidir-se o mais cedo possível, há risco de que esta convicção se desvaneça. Então, quanto mais tempo passar sem a gente apelar, a tendência natural do coração das pessoas é ir endurecendo. Lembra do coração do Faraó? Quanto mais tempo, quanto mais ele não aceitava o apelo, o primeiro, o segundo, o terceiro, quando chegou no 10º, infelizmente, praticamente ele cometeu o pecado contra o Espírito. E aí não sobrou nada a não ser ele ser submergido nas águas do Mar Vermelho. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer é passar a informação. Então, por exemplo, você vai falar sobre saúde emocional, um dos temas lá do sermonário. Então, o que fazer, segundo a Bíblia, para termos saúde emocional? Aí você vai ler e ler e ler os textos. Uma vez que você explanou todos os textos, o que vai acontecer? Você vai gerar uma convicção na pessoa, ou seja, você exauriu os textos dentro daquele tempo adequado. Você fez com que a pessoa se convencesse. Convencesse. Puxa vida, isto é importante para a minha vida. Eu lembro ali que um dos temas é sobre a questão da culpa, o peso da culpa. Como fazer para as pessoas não sofrerem tanto com o peso da culpa? Olha quantas pessoas não conseguem dormir, olha quantas pessoas hoje em dia não conseguem ser felizes porque ainda estão presas ao passado. Então você precisa passar convicção para elas de que Jesus as perdoou e de que uma vez que Jesus as perdoou, ele jogou os nossos pecados no fundo do mar. E aí eu gosto até de dizer assim, e ainda Deus coloca uma plaquinha na beira da praia dizendo é proibido pescar. Nós não vamos tentar lembrar daquilo que Deus mesmo disse que esqueceu. E você vai lendo os textos, vai lendo os textos, até que a pessoa chegue à convicção. Bem, se Deus não leva em conta mais os meus pecados passados porque Ele me perdoou, por que eu vou viver sofrendo com isso? Então você gerou a convicção. O terceiro passo é agora gerar o desejo na pessoa. Como é que você vai gerar desejo na pessoa? Aí você pode, por exemplo, se for o caso, mencionar o caso de alguém que você conhece que foi curado, de alguém que tinha medo de se entregar ao evangelho, com medo do que ia acontecer, e essa pessoa se entregou e Deus abençoou e a vida foi transformada. Ou melhor ainda, você pode citar o teu exemplo próprio, que aí fica mais forte ainda. Então você vai gerando desejo nessa pessoa. Por quê? Porque ela está vendo que aquela informação agora se tornou algo real na vida dela. Agora é algo que ela pode experimentar. E aí você cria o desejo. Desejo de quê? Da pessoa guardar o sábado, da pessoa vir para a igreja, da pessoa se batizar também, da pessoa abandonar desejos impróprios e agora se dedicar às coisas de Deus, querer, desejar ler a Bíblia.
Por que que é importante ler a Bíblia? Tem um dos temas que, se eu não me engano, é o estudo sobre a Bíblia, né? A importância da pessoa ter comunhão com Deus. Aí você vai falar, olha, gente, a partir do momento que eu comecei a orar, a partir do momento que eu comecei a levantar cedo para orar, ou levantar de madrugada, ou enfim, você vai criando desejo na pessoa, né? E aí, do desejo, você vai fazer o link para ação. Então, por isso que você não pode terminar um sermão, uma mensagem evangelística, dizendo como muitas pessoas dizem, eu cansei de ver, e vocês também, este é o meu desejo e a minha oração. Tá, e aí? E aí que agora nós devemos dar a oportunidade para as pessoas de elas também praticarem aquilo que nós praticamos. Porque o importante não é elas chegarem na decisão. Pastor, mas o objetivo não é levar as pessoas à decisão? Não. Não, sabe por quê? Porque muita gente decide parar de fumar, mas não para. Tem muita gente que decide casar e não casa nunca. Tem gente que decide começar a guardar dinheiro e não guarda nunca. Então, o objetivo final da nossa mensagem, da nossa pregação, é fazer com que as pessoas elas saiam da informação para convicção, da convicção para desejo, que ainda não é o fim, mas aí sim, aí agora vem aquilo que é o top das galáxias, que é a ação. Não adianta a pessoa ter tudo, até o desejo, ela deseja ser salva, ela deseja Jesus, ela deseja guardar o sábado. Isso é maravilhoso. Mas se ela não aceitar Jesus, se ela não guardar o sábado, se ela não guardar os mandamentos, não vai adiantar nada. Vai ser uma pessoa perdida com desejo. Então, nós temos que, essa é a função nossa como evangelistas, ajudar pessoas, incentivar pessoas para que elas possam sair do desejo para uma ação ao lado de Deus. Amém? Tipos de apelo. Aqui vou dar alguns exemplos de tipos de apelo. Levantar as mãos. Então, por exemplo, você gostaria de ter uma vida nova ao lado de Jesus? Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero entregar o meu coração nas tuas mãos. E eu quero dizer, sim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Se esse é o teu desejo, eu quero fazer um convite para você. Você poderia levantar as mãos dizendo: Jesus, hoje eu abro a porta da minha casa, da minha vida, do meu coração. Pode entrar, Jesus, e faz a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Então veja, por que que levantar as mãos é importante? Porque é uma ação, não é um pensamento. Você fez com que a pessoa saísse do pensamento e fosse para a ação. Mas, pastor, que diferença tem isso? Muita. Porque você coloca para a pessoa que é importante ela agir, não apenas pensar. Uma outra forma de você fazer um apelo é dizer no final da mensagem: se você aceita, se você quer uma mudança de vida, vamos nos ajoelhar agora e orar. Eu fiz aqui, inclusive, só para vocês terem uma noção, Mone, um levantamento dos 8 apelos, dos 8 temas que nós temos ali no nosso sermonário. O primeiro, no final, pede para que as pessoas se levantem. Então, por exemplo, já no primeiro sermão, você vai fazer um apelo dizendo o seguinte: se você aceita esta mensagem, fique em pé. No segundo, aí vai ser à noite, no domingo, eu convido você a orar comigo, ou seja, um convite à oração. O terceiro apelo, sabe qual vai ser? Está lá no sermonário, no finalzinho. Se você aceita, também levante-se. O quarto apelo, diga para ele, ou seja, para Jesus que o aceita. Ou seja, olha só que interessante, esse apelo aqui vai ser o de terça-feira, hein? Você vai dizer para as pessoas o seguinte: se você aceita essa mensagem, diga agora para Jesus que você o aceita. Aqui, o quinto apelo, né, que vai ser na quarta-feira, é, se você aceita essa mensagem e não quer ficar preso à história do passado e quer se apegar à palavra, ore comigo agora.
Então, olha só, são perguntas que geram na pessoa uma, uma decisão e, mais do que isso, como eu falei para vocês, uma ação. Enfim, você tem vários tipos de apelo ali, sugestivos, no sermonário. Levantar-se é uma forma interessante também. Eu gosto muito, você poderia fazer, nós temos aqui na associação, a gente pode mandar para os pastores se você quiser cartões de apelo. O cartão de apelo é o seguinte: eu não tenho um aqui agora comigo, mas vocês provavelmente já viram esses cartões. Então, lá no cartãozinho de apelo tem lá como se fosse um pedido de oração que a pessoa vai fazer quando chega na igreja. Então, chegou na recepção, alguém entrega lá uma caneta e aí pede para a pessoa preencher e entregar no final o cartão. Por que no final? Porque ao longo da mensagem ela vai tomando as decisões e aí ela pode mudar a decisão dela. Então, suponhamos nós que a pessoa nunca estudou a Bíblia. Então, lá no cartãozinho vai estar lá: desejo estudar a Bíblia. Se ela já estudou a Bíblia e daqui um pouco falta o batismo, aí no finalzinho do cartão vai estar assim, ó: desejo me batizar. Aí a pessoa vai marcar com um X. E aí você pode no final dizer assim: eu gostaria de nesse momento recolher os cartões. Você pode vir à frente enquanto a música toca e tal, quanto a pessoa vai cantar, você recolhe o cartão. Ou então você pode recolher o cartão lá na porta ao cumprimentar as pessoas. E por que que eu gosto muito do cartão, gente? Porque eu já vi, e talvez vocês já viram também, casos em que as pessoas entram na igreja e saem da igreja e não se comunica com ninguém. E aí a gente não sabe quem é aquela pessoa. Então, em algumas igrejas, recepção funciona assim, de uma maneira extraordinária, mas às vezes uma igreja menor, uma igreja pequena, onde as pessoas não são talvez tão treinadas, onde você não tem uma equipe tão preparada para te ajudar, o cartão vai te ajudar. E se você não tem, obviamente, como visitar essas pessoas, você vai entregar para o coordenador de interessados. Você pode entregar esse cartão para o pastor da igreja e dizer: pastor, olha só que legal. Teve uma pessoa que está vindo aqui na semana e ela tomou a decisão pelo batismo. E o pastor, então, vai visitar essa pessoa. Amém? E, por fim, eu diria para vocês que o limite do apelo é o papel do Espírito Santo. A tua função, não tenha medo, a tua função é pregar, explicar e apelar. E aí, quantos vão aceitar? Aí é com a pessoa e com Deus. Você não vai forçar, você não vai coagir, você não vai humilhar, você não vai expor ninguém, mas o teu apelo tem que ser feito para que a pessoa possa ter a oportunidade de aceitar a Jesus, como um dia nós também aceitamos. Amém? Alguns recursos adicionais: música. Eu gosto muito de fazer apelo com música. A música, ela abre janelas no coração. A música, ela cria um ambiente favorável. Eu gosto de usar testemunhos, histórias de transformações. Mas aqui não é hora de você usar ilustrações do tipo parábola. Aqui é hora de você usar, se for usar, histórias, testemunhos de pessoas que foram transformadas, ou quem sabe até a sua própria história, desde que essa história não exalte o que você fez, mas que esta história ela exalte o que Deus fez na sua vida. Amém? Então a oração, né, convida o Espírito Santo para agir, né, nos corações. O cartão de apelo que eu já falei para você, que facilita bastante. Alguns pontos chaves para você fazer apelo. Primeiro, ore com dedicação. Ore a Deus e diga: Senhor, nessa noite, Pai, mais uma vez eu vou pregar a tua palavra, Senhor. Tem pessoas aqui interessadas. Senhor, me ajuda. Olha, tem tantas pessoas que estão vindo. Seria interessante já ter uma lista dessas pessoas, né? Suponhamos que a partir de domingo você já vai tendo a lista das pessoas que estão vindo a cada noite. Você ora por elas e pede a Deus que guie você nesse apelo. Seja claro em sua mensagem e mais claro ainda no apelo. Eu já vi apelo, Moni, talvez você talvez já tenha visto, em que as pessoas não vão à frente, que as pessoas não tomam uma decisão porque ficou confuso. Peraí, é um apelo para quem? É um apelo para quem é da igreja? É um apelo para quem nunca foi? É um apelo para quem está voltando à igreja? Aliás, é um apelo para quê mesmo?
E o apelo tem que ser claro. Então, vou pegar aqui um exemplo sobre a volta de Jesus. Nesta noite estudamos que Jesus vai voltar. Nesta noite, pela Bíblia, vimos que só haverá dois grupos sobre a terra quando Jesus vier: o dos preparados e despreparados. Todos ficarão sabendo que Jesus vai voltar. E a única coisa que você pode decidir nesse momento é qual dos dois grupos você quer estar. Eu já tomei a minha decisão. Eu gostaria de dizer, como Josué disse há muito tempo atrás: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu pergunto a você, meu amigo, quantos de vocês também querem dizer isso para Jesus? Não é para mim, mas para Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Gostaria de você, nesse momento, de dar um passo à frente, um passo de fé e vir aqui para nós orarmos. Eu gostaria de convidar você. Quem vai ser a primeira pessoa? Então, seja claro no apelo. Depois, apele com sinceridade. A Moni falou sobre pregar aquilo que você de fato acredita. E planeje o apelo. Não deixe assim, lá na hora eu vejo que apelo eu vou fazer. Não, planeje o apelo. Olha, hoje eu quero fazer o apelo, eu quero chamar as pessoas para vir à frente. Não, hoje eu quero fazer o apelo para as pessoas ficarem em pé. Hoje eu quero fazer o apelo para levantar as mãos. Aí você planeja e as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais eficaz. E por fim, o último texto que eu gostaria de ler para vocês, Obreiros Evangélicos, página 152, diz assim: a pregação da palavra deve apelar à inteligência e comunicar o conhecimento, mas cumpre-lhe fazer mais que isso. Para ser eficaz, tem que atingir o coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo vos guie nesta semana muito importante, que é a semana do evangelismo. Amém? Pergunto para vocês, quantos de vocês nesta noite gostariam de dizer: Jesus, eu quero ser usada por ti na semana do evangelismo. Não importa em que área vai ser, uns vão estar pregando, outros vão estar na recepção, outros vão estar decorando, outros vão estar cuidando do brinde. Mas eu quero perguntar para vocês nessa noite: gostaria você de dizer: Jesus, eu quero orar como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por ti. Coloque a sua mão aí na frente da tela que eu quero orar por você. Amém, amém. Posso orar com eles, Mone? Pastor, com certeza, e já aí já encerra para a gente aqui. E antes de você orar, gente, eu já estou quase me batizando aqui de novo, né? O pastor Jefferson é incrível. Obrigada, pastor, por essa sua fala aí. Que Deus possa te abençoar, continuar te usando aqui na nossa associação. Pastor, as meninas estão pedindo se esse seu PowerPoint que você fez, se você pode disponibilizar depois com as informações para elas. E aí a gente vai estar passando para elas. Não precisa ser exatamente esse, mas pelo menos essas dicas, né, para a gente estar passando para elas. Tá bom? Mas vamos orar então. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazer parte deste movimento de pregação da tua palavra. Mas, Senhor, nós nada poderemos fazer se não estivermos conectados à videira verdadeira. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tire de nós o pecado, tire de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que possamos ter a vida santificada pelo Teu Espírito e que, movidos pelo Espírito Santo, possamos fazer a Tua obra, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Dá-nos muitas almas, Senhor. Envia as pessoas sinceras para ouvirem a Tua palavra e que, ao entrarmos em contato com elas, que possamos ser usados por Ti e que muito em breve, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, possamos ver, Senhor, que tudo o que foi feito valeu a pena, porque a tua palavra ela é viva, Senhor. A tua palavra ela é a fonte de vida para as pessoas. Nos guarde em teus braços, abençoa cada uma das nossas evangelistas aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Jefferson. Valeu, um Obrigada. abração.
Obrigada a vocês que nos assistiram. Lembrando que essa nossa reunião aqui, ela está sendo gravada e nós vamos disponibilizar o link para que outras pessoas da sua igreja possam também assistir, tá bom? O link provavelmente a gente vai lançar amanhã para as coordenadoras distritais e elas vão repassar para vocês, e aí vocês podem mandar para todo mundo da igreja que vocês entenderem que é importante eles assistirem essa reunião que nós tivemos aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar todas vocês. Obrigada pela presença. Nós tivemos aqui quase todo o tempo, em média aí de 30 e poucas pessoas. E tem muitas pessoas que eu acho que ainda não puderam assistir, porque também segunda-feira à noite não é tão fácil assim. Mas agradeço a presença de vocês, se vocês ficarem até o final. E aí a gente vai mandar o link para que vocês possam mandar para outras pessoas da igreja, para que elas possam utilizar. Já mandei, falando nisso, já mandei para as coordenadoras todo o material que eu acabei de usar aqui, tá bom? E mandei um material especial para principalmente para quem faz parte do grupo de oração, tá bom? As coordenadoras depois vão passar para vocês. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima oportunidade.